Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, como disse no início desta Eucaristia, iniciamos hoje o tempo comum, e aí rezando o cotidiano da vida de Jesus, pelos Evangelhos, pela liturgia da palavra que ouvimos nesse tempo, devemos também nós buscarmos a santidade, a santificação no cotidiano da nossa vida. E os textos que nós ouvimos na liturgia da palavra de hoje querem nos ajudar a isso. Começamos o início do livro de Samuel, e aqui temos a história de Ana, que sofria na sua casa porque não tinha filhos. Era humilhada pela outra esposa do seu marido, pelos que conviviam no seu lar. Naquela época era possível isso, mas o texto chama-nos atenção para o cuidado e o respeito que nós devemos ter para com todos os nossos irmãos e irmãs, não é? Ontem celebrávamos a festa do batismo de Jesus, a nossa vocação batismal, e lembrávamos isso, que todos somos filhos de Deus e que o simples fato desta filiação divina deve nos levar a respeitar os nossos irmãos e irmãs, né, com toda a dignidade que qualquer filho de Deus tem. No nosso tempo não é difícil também encontrarmos ainda tantas formas de preconceito, discriminação, bullying, tantos meios que por palavras matam mais do que por gestos. É preciso um cuidado nosso para que tenhamos no nosso meio e lutemos para que todos tenham vida e vida em abundância, como quis Jesus, não é? Então, nada nem motivo algum deve nos levar à discriminação, ao preconceito, à falta de cuidado com os nossos irmãos e irmãs. Lembrando ainda a nossa vocação batismal, temos aqui também um trechinho do início do Evangelho de São João, de São Marcos. João Batista foi preso, começa o tempo de Jesus, e aqui nesse trecho nós temos as primeiras palavras de Jesus narradas no Evangelho. Jesus diz assim: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. O nosso tempo é agora, o dia que nós temos é o hoje, por isso é hoje que nós devemos fazer de tudo para que de fato o reino de Deus aconteça perto de nós. E aí devemos nos lembrar aquilo que já sabemos: cada vez que nós fazemos o bem, o reino de Deus acontece. Mas para que isso aconteça com vontade, com fervor, é preciso a nossa conversão. Cada dia da nossa vida nós devemos fazer um exame de consciência e pensar no que nós podemos e devemos melhorar, em quais áreas da nossa vida a conversão se faz mais necessária, para que assim possamos seguir a Jesus, deixando tudo aquilo que não nos é mais necessário para trás.
Foi isso que os primeiros discípulos fizeram. Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, filhos de Zebedeu, diante da palavra e do convite de Jesus, eles deixaram tudo o que tinham para o seguimento ao Senhor. E foram fiéis a esse seguimento até o fim. Cada dia também o Senhor nos chama pelo nosso nome. Ele nos quer como trabalhadores da sua vinha, e responder positivamente a esse chamado de Jesus vai exigir de nós conversão. Vai exigir deixarmos algumas coisas para trás, para de fato o acompanharmos bem de pertinho. Não tenhamos medo, meus irmãos e minhas irmãs, de seguir a Jesus. Não é um caminho fácil, não é o caminho mais fácil, mas é o único caminho que nos leva à vida em plenitude. Só o Senhor é capaz de nos dar vida e vida plena. Por isso não tenhamos medo de respondê-lo sempre afirmativamente com a nossa vida, com o nosso jeito de ser, fazendo ações que demonstram esse aceite ao seu convite, lutando para ter um mundo mais igual, mais cheio de esperança, mais justo. E essa tarefa é de todos nós, cada um na sua casa, no seu trabalho, onde vive e convive, está intimado pelo Senhor a fazer a diferença, a fazer o reino de Deus acontecer ali. Tomemos consciência da nossa vocação e busquemos a conversão cotidiana para de fato seguirmos a Jesus como devemos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.